Nos últimos anos, o paradigma mudou, como é evidente. Hoje, por exemplo, o que se faz em televisão, na web, e o que se faz aqui na Saloia TV, é o início, são várias etapas, acolhe jovens estagiários, Sim, sim. acolhe pessoas que de alguma forma gostam de televisão e começam aqui a contribuir também com o seu dom. Foi aquilo que aconteceu nas rádios e aconteceu E ganham amor, e ganham paixão, e com ganham os gosto. jornais. Depois, os lobbies acabam por alterar todos estes Exato. comportamentos. Bem-vindos ao programa Adriano Filipe Convida. Hoje mais um amigo, um homem que se notabilizou no nosso concelho na parte desportiva, quer como jornalista, quer como redator, quer como uma imprensa falada ou escrita, e também pratica atletismo e dizem, segundo os amigos dele, que não é dos piores, que é um bom atleta. Mas Sintra e o Jornal de Sintra, a Rádio Clube Sintra, o Jornal da Pena e a Rádio Ocidente, muito devem a este homem. Ventura Saraiva, obrigado por teres vindo ao meu programa. As câmaras são tuas. Conta-nos um pouco da tua vida. É um gosto estar aqui nesta emissão da Saloia TV com o amigo Adriano. Olha, faz precisamente este ano, 2016, 30 anos que me iniciei na atividade da comunicação social. Curiosamente, na mesma altura e com a mesma ideia de quem me levou. Em 1986, em Lourel, tínhamos atletismo lá no Sporting local e preparámos uma prova que foi o primeiro corta-mato de Lourel. Depois a prova mais tarde evoluiu para a estrada, que era Lourel, Pedro Pinheiro, Lourel. Mas ali na questão do corta-mato, nós fomos pedir apoios à comunicação social local e fui ao Jornal de Sintra, a doutora Maria Almira Medina, que a semana passada nos deixou. É verdade, infelizmente, foi uma grande mulher. Recebeu-me lá na redação, sim senhor, gostou muito da ideia de realizar uma prova em Lourel. Hoje, atualmente, é o mesmo déficit em termos pessoais que a redação tem, curiosamente, nessa altura também. E então ela convidou-me a fazer o texto e se tivesse uma fotografia para juntar e que sim senhor, que era com muito gosto que publicariam a notícia da prova. Nesse ano e nessa época, o Jornal Correio da Manhã, que estava também com forte apoio às iniciativas populares, também apoiava o atletismo. E pode-se dizer que foi também um dos grandes impulsionadores das corridas de estrada, porque o Correio da Manhã, sempre que decidia apoiar, entregava uma faixa, oferecia um troféu, uma taça. Portanto, nós só tínhamos que ir buscar a Lisboa. E, curiosamente, também o Correio da Manhã me pediu para fazer a peça. E, nessa altura, eu não tinha experiência nenhuma, portanto, trabalhava na área dos seguros, mas pediu-me para fazer a peça. E ainda dentro do mesmo âmbito, fui bater à porta do Ocidente, atendeu-me Jorge Tavares, um abraço para ele. Não é verdade, nosso amigo. E a mesma coisa, portanto, participei na entrevista, divulgámos a prova e depois o Jorge Tavares disse: vou precisar de si, porque a gente tinha ali uma diferença de idades e, portanto, era o primeiro contacto. Vou precisar de si porque eu preciso aqui de um especialista nesta área do atletismo e se calhar a gente vai fazer uma colaboração. Pronto, e assim, de uma penada, como sei dizer-se, a peça, a primeira que saiu foi até no Jornal Correio da Manhã com direito à fotografia. Quem ganhou essa prova foi o Rui Palma, da Juventude Operária de Montabrão. Isso está documentado. Isso foi na segunda ou na terça-feira. Na semana seguinte, no Jornal de Sintra, saiu também a peça, relativamente aí.
e depois, mais tarde, a reportagem na Rádio Ocidente. A verdade é que esta dinâmica acabou por ter continuidade, acabei por iniciar então a colaboração aí no Jornal de Sintra, no Correio da Manhã não, como é evidente, mas depois na Rádio Ocidente mais tarde, passei depois a ter então uma intervenção na área do atletismo, portanto no âmbito mais generalizado, e depois passei a integrar a equipa da rádio, nas reportagens ao domingo, nós fazíamos as coberturas em direto, fazíamos apontamentos em direto, e também fiz depois também aí, ainda antes, uma passagem pela Rádio Clube de Sintra, na altura do Parracho e do João Crespo, também. Na Portela, no tempo do sótão, lá da Elidar Salgado, aí era só como ouvinte, aí eu ia buscar os discos, porque participava nos programas do Nuno Sintra. Depois foi na Portela, em frente a onde os chineses hoje, ao lado da Renault. E portanto por aí. E aí começou de facto o meu percurso na comunicação social. Depois, entretanto, a administração da Rádio Ocidente, onde eu já estava a tempo inteiro, decidiu criar o Jornal A Pena e passei a editar o Desporto com o Nuno Azinheiro, um abraço também para ele. Que hoje está na RTP, felizmente também está bem. Também está bem. Ainda bem. Ele sempre também foi muito vocacionado e muito profissional e, portanto, foi até aos dias de hoje. Curiosamente, o ano passado fiz... Portanto, aqui foram 30 anos, completo este ano 30 anos na área da comunicação social, e o ano passado fiz 50 na área desportiva, uma vez que a minha primeira filiação como atleta federado foi no Sport União Sintrense, ainda na categoria de principiantes. Depois é que veio a remodelação dos campeonatos e dos escalões, e então passou a haver o escalão de iniciados. Portanto, em 1965 foi a minha primeira inscrição no Sintrense, na famosa equipa que foi ao Campeonato Nacional, com o Luz, com o Canicha, com o Marcos, não é? Com o Canicha, com o Styles e com esse. Mas ainda voltam à comunicação social, ao Vitor, hoje é triste. E eu digo isso porque ao longo da minha vida foi sempre Sintra, e tive em dois cavalinhos, um pela Junta de Freguesia e outro pelo Sintrense. E contactava muito com a comunicação social. Naquela altura havia brilho na Rádio Clube de Sintra, na Rádio Ocidente, no Jornal de Sintra, no Jornal da região, que apareceu mais tarde, e na Pena. Havia prémios que os jornais até atribuíam aos melhores diretores, aos melhores jogadores, aos melhores marcadores, e nós perdemos isto tudo. Parece que Sintra que é madrasto com a comunicação social. A Rádio Clube de Sintra deixou de pertencer ao Francisco Nunes, passou para uma coisa que tinha uns fundos, que é do Lino Paulo. Sim. Como se chamava aquela empresa? A Veredas. A Veredas depois vendeu ao IURS, ou outra igreja. A Rádio Ocidente passou, a Rádio Ocidente passou para a Rádio Renascença, e o que é verdade é que perdemos. E o Onda Verde também do Cacém, que era a terceira. Eu ainda me lembro, como presidente do Sintrense, e quando a Rádio Clube Sintra deixou de dar os debates do Sintrense, e todos, eu propus à administração que colocava o relato em estúdio, e eles recusaram. E quem abriu as portas naquela altura, e que era impensável, foi a Rádio do Conselho de Mafra. Os relatos eram feitos pelo Antunes, ou pelo Jorge Cardoso, via telefone, diretamente para a rádio, suportado pelo Sintrense, mas tínhamos pronto, dávamos o relato indireto que Sintra abandonou por completo. Eu acho alguma tristeza, porque não colhemos, mas agora vamos ter um museu, ou quê, qualquer coisa das notícias ali em Sintra. Mas eu já passei por lá, sei que a Câmara que emprestou aquilo, ou se deu gratuitamente, ou alugou, o que é que foi, ou alguém, mas eu não vejo lá assim nada que consiga perceber, porque eu só sei português e mal. E tudo o que lá está fixado nas portas é times, é isto e aquilo, mas acho que é um museu das notícias que eu sinceramente não sei o quê. Esperemos que então sim vamos ter um museu de notícias. Só vamos ter um problema. É que mais vale comprar o jornal. O estacionamento na vila é caro.
e para nós irmos lá ao Museu das Notícias, pagar estacionamento, vai ficar um pouco... Mas é um projeto que ainda não se percebeu muito bem qual é o seu alcance, se é só para turistas, se é só para estrangeiros. Pelo menos eu como sindrense, uma vez que portanto, estou cá desde os 10 anos, e há logo uma nota que me chama a atenção na fachada, que de facto o Jornal de Sintra, que fez agora 84 anos, não está lá em não está lá, não está. E portanto essa é uma referência Mas que toda a gente diz e tal, e enaltece, mas que eu não acho, faz parte, não é? Eu acho que se calhar também nem faz parte desse espólio do museu. Eu acho que isso é porque nós temos uma Câmara fraca e temos uma Câmara pequena. Eu estou convencido que se a Câmara assim, tivesse muitos funcionários e tivesse muitas viaturas, que certamente no dia-a-dia ia circular, apercebiam-se que é do Jornal Sintra que não está lá, do buraco na rua tal, na ruptura d'água, na lâmpada fundida, mas pronto, a Câmara, como tem muito poucos carros e muitos poucos funcionários, não dá para tudo, nós alertamos. E agora vamos falar noutra parte, que é o atletismo. Mas ainda na questão social. Começam a criar obrigações, as redações têm que ter N jornalistas e têm que estar inscritos na carteira profissional, o que é correto, mas depois a lei altera todos os anos. As rádios começaram a ser, quando começaram a fazer sombra aos grupos nacionais, começaram a ser compradas, as plataformas da internet são compradas e abafadas pelos grandes grupos que dominam as plataformas, e amanhã provavelmente é capaz de acontecer o mesmo com a Saloia TV, quando crescer para outros patamares, há de aparecer sempre alguém em que o dinheiro toma e... É verdade, o dinheiro, não há dúvida. E foi assim que tem-se tudo deteriorado. E foi assim que as rádios acabaram por ir parar às mãos das igrejas, não é? Porque Exato, as três, uma está nas mãos da Rádio Renascença, que emite para a Mega FM, que era o caso da Rádio Ocidente. A Rádio Clube de Sintra está na Igreja Adventista e a Onda Verde do Cacém, que depois passou a Rádio Nossa, está na IURD, não é? Com os jornais aí é outro problema, porque o jornal precisa de um suporte comercial, havendo crise, não havendo anunciantes, não havendo... Pois é assim, e depois a própria comunicação social também tem um grande problema, que seja em Sintra, e também os outros concelhos, tentar muito bem com a Câmara, porque a Câmara é sempre um bom cliente de um jornal por causa dos editais, e se por qualquer motivo as relações não forem as melhores, também tem dificuldades. Mas o Ventura Sá vai ter mais características que eu. Corre atletismo. Mas não é só essa questão. Não é só essa questão. Porque quando um jornal é criado com uma razão social, ou coletiva, ou unipessoal. É uma empresa. E, portanto, se é uma empresa, tem que criar condições para gerar lucros, para a sobrevivência. Não pode estar dependendo sempre dos digitais. Ali por ali. Tem que criar as suas condições, tem que criar o seu departamento comercial, tem que criar o seu departamento de contabilidade, não é? Tem que se organizar como uma empresa. Porque aqui há muitos anos atrás, isto de fazer, sei lá, um mural de parede, não é? Isso é que não tinha custos, ou ir fazer em offset, etc. Não é? Portanto, curiosamente hoje, o custo de impressão até é menor. Sim, sim. Não é? Eu lembro-me quando foi tem mais qualidade. No Semanário A Pena, aquilo era um custo enormíssimo, portanto eram encargos muito grandes para a administração da empresa, não é? Mas pronto. O nosso programa está perto do fim, mas o Venturinha tem outra característica, que é eu corro atletismo. E tem ganho alguns prémios, não é, Ventura? Sim, o atletismo tem sido uma e já mais também. E tem um brilhozinho nos olhos, porque eu vejo as notícias que ele escreve, ele tem uma neta que também corre e também tem tido êxito e tem ganho provas. E então imagino o que é avô e neta no dia que ambos ganham provas. Parabéns aos dois. Muito obrigado. E continua sempre unido, da família unida e a ganhar, mas agora falamos do atletismo. O atletismo começou aos 14, 15 anos, paralelamente com o futebol. Eu trabalhava numa empresa da Averniera
que um dos administradores era o irmão do engenheiro José Rosa, então presidente do Belenenses, do Acácio Rosa, presidente do Belenenses, e o irmão era o José Rosa. O José Rosa tinha também um grande gosto pelo atletismo, criou lá a secção e começámos a ir a correr. Curiosamente, a minha prova federada foi aqui na Tapada das Mercês, ainda era tapada, não havia prédio nenhum, foi um corta-mato. Eu competi na categoria de júniores, apesar de que aquilo só havia nessa época, em 1966, 67, ganhou o Carlos Lopes aqui. Só havia júniores e séniores, nem havia veteranos, hoje é que está tudo muito dividido e a partir aí dos escalões de formação. E, portanto, a minha primeira prova federada foi nesse corta-mato. Consegui sempre manter, mais ou menos, com alguns anos em que as tarefas profissionais e os empregos não permitiram, mas consegui. Pelo meio disto, tenho um título de campeão nacional de corta-mato de veteranos do Inatel, é verdade, é do Inatel. Não interessa, é campeonato. Foi num corta-mato em Mafra. Pronto, e depois aqui nas provas populares já tive um terceiro lugar no torneio de Sintra a correr, que era o campeonato que ainda foi no escalão de 55. Tive também um terceiro lugar no campeonato do Eiras, também no escalão de 60 já. Pronto, e a minha neta complementa segue, vamos ver. Ela começou muito bem, no escalão de Benjamins foi vice-campeã de corta-mato, quer corta-mato longo e corta-mato curto, na Casa do Benfica, em Algarão e Martins. Agora está na Joma, portanto, integrada num clube que se dedicou sempre ao que se dedica mais à formação, e no desporto escolar. E que nem sempre é apoiado pelas instâncias com responsabilidade, como sim, eu agora, penso que devia ser apoiado. Finalmente parece que está resolvido o problema da pista. E faz parte ainda do grupo do desporto escolar do professor Paulo Barrigana, que é um projeto que tem recebido inúmeros elogios e que não há dúvida nenhuma de que é um dos maiores projetos nacionais em termos de desporto escolar aqui na Escola Mestre Domingos Saraiva. Portanto, é com muito agrado. E assim foi. Continuamos. Eu queria só terminar. E assim foi o programa com o Ventura Saraiva. Nesta altura, a Câmara do Ventura Saraiva é totalmente dele, pelo dizer o que pensa, o que quer, seja no que for. Eu continuo a partilhar intensamente toda a atividade da imprensa escrita, porque eu também gosto de escrever. Em 2007 fui desafiado pela Casa das Cenas e do amigo José Sabugo para escrever um pequeno livro de poemas. É o fascículo número 1 da coleção Poetas Trazer por Casa. A Maria Almira Medina fez o prefácio, foi ela que fez toda a revisão, em homenagem a ela, e porque foi ela a principal responsável por me introduzir na comunicação social, que é uma área que eu muito mais gosto. Vou-lhe deixar em homenagem a ela um poema que faz parte também da minha filosofia de vida, que no fundo é aquela que nós partilhamos enquanto andamos cá, porque esta é de facto uma passagem, e que é o Fado do Peregrino. Pé ante pé, caminho pela estrada à procura da fé. Num pouco de nada, de cajado na mão, com sol e calor, canto uma canção que nos fala de amor. Pé ante pé, a andar pensativo, nem perguntam quem é, quando peço abrigo. Dão-me de comer, água para sedentar, e volto ao prazer do meu caminhar. Seguro o cajado, os passos são lentos. O corpo de lado supera os tormentos. E assim vou andando, pé ante pé, rezando e cantando, em busca da fé. Muito obrigado. Muito bonito e parabéns. Ventura, obrigado. Foi um prazer ter cá comigo. Para o Adriano este livro. Muito obrigado, Ventura. E assim chegamos ao fim de mais um programa de Adriano Filipe. Convida e Ventura fez bem em que a Câmara fixe bem este livro e até para a semana. Muito obrigado.